Então, principais súmulas sobre recursos no processo penal. Aí sim, o custo-benefício desse tempo aí relativo às súmulas é muito legal. Por quê? Porque súmula sempre cai. E a gente vai ver aqui as súmulas que de forma reiterada são cobradas em matéria recursal. Já começo com a súmula 160 do STF. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Então é o seguinte, ó, se a acusação interpôs, por exemplo, uma apelação para alegar a nulidade, não pode o tribunal reconhecer uma outra nulidade contra o réu diversa daquela que foi alegada no recurso. Então, ó, o tribunal não reconhece a nulidade que está no recurso, porém, de ofício reconhece outra contra o réu num recurso que foi só da acusação, não tem cabimento. Então, veja, ou seja, que foi só da acusação no sentido de tratar de só um tipo de nulidade. Então, não cabe piorar a situação do réu quando a acusação recorre alegando determinado tipo de nulidade e o tribunal verifica que existe outra nulidade, mas ele não vai poder declarar essa nulidade. Então, a súmula 160 do STF, súmula 448 do STF, o assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. Então esse é um ponto também importante, ó. Pode o assistente de acusação interpor recurso especial ou recurso extraordinário, se insurgindo contra acórdão que julgou recurso sentido estrito ou apelação? A resposta é positiva. Em outras palavras, pode o assistente de acusação se insurgir contra acórdão em sede de apelação ou recurso em sentido estrito, interpondo RESP ou recurso extraordinário? Pode. Súmula 448. E por que existe essa súmula? Porque o CPP só trata do recurso do assistente em relação à rese e apelação, mas não trata dali para frente. Depois que tem o acórdão, e aí? E lá para cima, para o STF, para o STJ, vai poder o assistente continuar? Sim, a resposta é positiva. Entende-se que essa interposição de RESP ou recurso extraordinário é um mero desdobramento daquilo que já foi pedido na apelação, da própria legitimidade que o assistente tem para a apelação, beleza? Então isso é muito importante também. Súmula 705 do STF. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Essa é uma súmula que eu uso direto na Defensoria Pública, é um tema tão batido que isso nem se discute mais. Ou seja, se eu tenho por parte do réu uma renúncia ao direito de recorrer, porque ele também é legitimado a interpor a apelação, basta que ele assine lá a certidão, basta que ele, uma vez comunicado, ele diga que quer recorrer, já é o recurso. No caso, o advogado, o defensor só vai fazer as razões. Então, uma vez havendo renúncia por parte do réu ao direito de apelação, será que o defensor, interpondo a apelação, ele vai ter o seu recurso conhecido, já que o próprio réu disse que não quer recorrer? A resposta é positiva. O defensor ele tem uma capacidade técnica maior de avaliar o eventual êxito de um recurso, mesmo que o réu não queira recorrer mais. Então esse recurso vai ser conhecido. E o interessante é que o inverso também é verdadeiro. Se tiver renúncia do defensor quanto ao direito de recorrer, achando que não tem chance de mudar aquela sentença, mas o réu disser que quer recorrer, prevalece a vontade do réu. Então, ó, na verdade, a súmula 705 está incompleta. Não é que prevalece só a vontade do defensor quando o réu renuncia. O inverso também. Prevalece a vontade do réu quando o defensor renuncia. Ou seja, em linhas gerais, deve preponderar a vontade de quem quer recorrer, se a gente interpretar aí de uma forma mais ampla a súmula 705 do Supremo Tribunal Federal. Muito bacana. A gente vai agora para a súmula 707 do STF. O que diz a súmula 707 do STF? Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. Essa súmula 707 tem uma redação um pouco mais truncada que eu vou explicar para você. O que acontece? Oferecida a denúncia pelo Ministério Público,
e rejeitada liminarmente a denúncia com base nas hipóteses do artigo 395 do CPP, qual é o recurso cabível? Rese, recurso sentido estrito, interposto por quem? Pelo Ministério Público. Então, ó, o juiz rejeitou a denúncia liminarmente, cabe rese, interposto pelo Ministério Público. Até aí, tranquilo, você entendeu. A questão é a seguinte: interposto o rese e apresentadas razões pelo Ministério Público, quem vai apresentar contra-razões? Porque o denunciado não foi sequer citado, ele não sabe da existência dessa denúncia contra ele, porque ele não foi citado, já que o juiz rejeitou liminarmente. Pode o juiz, então, de ofício, nomear defensor dativo, nomear a Defensoria Pública sem intimar o denunciado? A resposta é negativa. A súmula 707 diz que o denunciado tem que ser intimado para ele escolher o profissional de sua preferência. Se tiver advogado, se quiser indicar um advogado, se preferir que seja a Defensoria Pública, enfim. O fato é, ele precisa ser intimado para indicar quem irá apresentar contra-razões. Não pode o juiz de ofício apontar quem vai ser o advogado ou nomear a Defensoria Pública. Legal? É a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 708 do STF, outra súmula boa aí, ó. É nulo o julgamento da apelação se após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro. É óbvio. Olha só o que diz a súmula 708 do STF. Ó. O que a gente vai ver aqui? Determinado advogado interpôs o recurso de apelação, que às vezes demora para ser julgado, pode levar um ano aí para ser julgado. Então, mais até, interpôs o recurso de apelação. Beleza, interposto o recurso de apelação, nesse interregno, o advogado renuncia. Não é mais advogado do recorrente, do apelante. Beleza, não sendo mais advogado do apelante, o que a gente tem? O apelante tem que ser intimado para dizer, ó, seu advogado saiu do processo, você tem outro? Vinícius, mas o recurso já não foi interposto? Foi. Só que mesmo depois da interposição, outros atos podem vir a ser praticados, inclusive sustentação oral, quando for marcado o julgamento. Então, ó, e aí, quem vai sustentar oralmente, considerando que o advogado já saiu, e o apelante não vai ser informado? Então esse é o problema, ó. O réu tem que ser previamente intimado para constituir outro advogado antes do julgamento da apelação, mesmo, obviamente, que a apelação já tenha sido interposta por outro advogado, beleza? Pelo seu primeiro advogado, na verdade. Então, cuidado, ó, cuidado. Agora, a súmula 709. Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale desde logo pelo recebimento dela. Eu gosto dessa súmula 709. O que acontece? Foi oferecida a denúncia rejeitada liminarmente. Ministério Público interpõe o rese. A defesa apresenta contra-razões de rese, o tribunal julga o rese e dá provimento. Se deu provimento, logo reformou a decisão de primeira instância. E qual era a decisão de primeira instância? Rejeição liminar da denúncia. Se o tribunal está reformando a decisão de rejeição liminar, o que o tribunal está dizendo? Que a denúncia deve ser recebida. Se o tribunal está dizendo que a denúncia deve ser recebida, cabe ao juiz de primeiro grau uma reanálise disso? Claro que não. O tribunal já disse que a denúncia deve ser recebida, portanto, esse acórdão já vale pelo recebimento da denúncia. É isso que a súmula está querendo dizer. A não ser que fosse o caso de anular a decisão de rejeição liminar. Aí seria outra história. Se algum vício na decisão fosse reconhecido e o juiz tivesse que, de novo, reavaliar o recebimento da denúncia. Aí beleza. Mas não sendo o caso de anulação, sendo o caso de reforma tão somente, reformou a decisão de primeiro grau, logo já vale pelo recebimento. Isso é a súmula 709 do Supremo Tribunal Federal. A gente vai agora para a súmula 713 do STF. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do tribunal do júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais. Olha que louco isso. Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem aí na súmula 713
do STF. Uma situação muito comum no Tribunal do Júri, vou te dizer como acontece comigo. Eu fui titular do Tribunal do Júri na Defensoria do Distrito Federal por 11 anos. Agora não sou mais, mas fui durante muito tempo, 11 anos, mais de 300 júris realizados. E o que é de praxe depois do júri? É de praxe que, quando a defesa não está satisfeita com o resultado, na própria ata do julgamento, interpõe o recurso de apelação. Vinícius, como? Apenas dizendo que está interpondo a apelação com base no artigo 593, inciso 3. E o que é de praxe a gente fazer? Colocar na ata todas as alíneas, A, B, C e D, naquele primeiro momento. Quando o defensor vai apresentar as razões recursais, ele pode, dentro daquelas alíneas ali, utilizar fundamento só de uma delas. Pedir só a reforma da decisão, ou dizer só que foi manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão. Não precisa, porque na ata colocou as 4 alíneas, fazer tudo nas razões das 4 alíneas. Não, isso não é necessário. Raramente isso vai acontecer de usar as 4 alíneas num recurso de apelação no júri, né, com todos esses fundamentos. Não, a gente normalmente escolhe ali, muitas vezes faz um só e tudo. O que acontece? Quando o tribunal vai apreciar esse recurso de apelação, apesar dos fundamentos nas razões recursais, o tribunal não vai ficar limitado àquilo que foi dito nas razões do recurso. Se na interposição a parte mencionou todas as alíneas do artigo 593, inciso 3, significa que o tribunal pode avaliar todas as alíneas. Inclusive, se a defesa não alegou nas razões decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal pode reconhecer se no termo de interposição a defesa colocou lá a letra D, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, está lá no inciso 3 do 593. Se só no termo já tem, o tribunal pode anular o júri, não importa que nas razões recursais, no fundamento, na peça, a defesa trate dessa questão da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não. O tribunal está satisfeito só com aquilo que foi indicado no termo de interposição. Beleza? Essa é a ideia relativa à súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, quando se trata do Tribunal do Júri. Então, olha que revisão bacana a gente fez sobre o tema recurso. Eu gostei muito aqui dessa parte final das súmulas, né? A gente sempre relembra muita coisa importante aí da prática mesmo, do dia a dia, do trabalho. E eu espero que tenha realmente te ajudado essa aula, você lembrar de muita coisa, reforçar a coisa que você já sabia, né? Às vezes a gente já sabe de uma coisa, mas uma outra pessoa vai lá, fala uma coisa ou outra ali que a gente, posso usar essa expressão aí, posso usar esse argumento e tal. Isso também é importante nas nossas aulas. A equipe MEG sempre com você, desejo muito sucesso na sua prova. Um grande abraço.